E aí, pessoal, a dura tarefa do Grêmio para chegar na sua meta. Março está aí. Como andam as negociações? Que tipo de movimento o Grêmio fez? Qual é a folha do Grêmio? Qual é o tamanho do problema? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. A frase é do presidente Romildo Bolzan. O Grêmio precisa, no mês de março, atingir 7 milhões e meio de reais para que tenha solidez e tranquilidade para cumprir a temporada de 2022. Essa frase criou um marco, que é o valor, e também uma data, que é março. Nós estamos hoje no dia 8 de fevereiro, às portas de março. O que a gente pode imaginar sobre a questão envolvendo essa relação aqui? O que o Grêmio fez? Quanto o Grêmio gasta efetivamente? Quanto gasta efetivamente? Eu cheguei nesse número. Entre salários dos profissionais e da transição, que é baixo o número, tem poucos jogadores lá que ganham muito, os encargos sociais, as luvas e a comissão técnica, o Grêmio gasta em torno de 10 milhões e meio de reais. Ou seja, para atingir a tal meta de 7 milhões e meio, o Grêmio precisa baixar ainda 3 milhões. Eu vou tirar, porque o presidente Romildo não se... Ele quando falou em 7 milhões e meio, ele não deixou claro se é toda a estrutura do departamento de futebol profissional ou se apenas a folha de pagamento. Então vamos baixar 1 milhão disso aqui, vamos a 9 milhões e meio. Estou baixando 1 milhão entre comissão técnica, entre transição. 9 milhões e meio. Faltam, portanto, 2 milhões para o Grêmio chegar na meta. O que o Grêmio fez? A gente falou em repactuação com jogadores e a informação dava conta que a repactuação era com jogadores acima de 450 mil mês. Mas não foi o que nós vimos nas conversas que tivemos. O Grêmio buscou exatamente o mesmo modelo que fez na pandemia. O que era? Encontrou no grupo de jogadores e disse o seguinte: nós vamos pegar parte dos salários de vocês, vamos jogar para quando voltar o futebol e neste período a gente paga X%. Essa foi a ideia. Pois o Grêmio procurou fazer exatamente a mesma negociação, encontrando no grupo de jogadores soluções para jogar parte dos vencimentos para depois que o Grêmio voltar para a primeira divisão. Que aí a gente sabe, vai melhorar toda a renda, vai melhorar toda a situação e a gente vai poder imaginar e entender como o Grêmio vai se produzir a partir de uma nova realidade, no caso de volta à primeira divisão. Antes disso, não. O que a gente tem, portanto? Março, abril, maio, junho até novembro. É isso que o Grêmio tem. E é isso que o Grêmio pode imaginar e fazer. E a resposta a essa repactuação foi, até o momento, a negociação existe ainda, ela continua, mas o Grêmio tem, neste momento, um não. O que a gente pode imaginar? Os jogadores estão no direito deles, está tudo dentro desse processo aqui. Só que esse não aqui tem repercussão, e ela é direta e, principalmente, ela é rápida. Por quê? Porque o Grêmio não tem de maneira concreta, a partir dessa negativa, que ainda pode ser revertida, porque a negociação não terminou, essa repactuação ela poderia chegar, a gente pode imaginar aí, perder 20% e tal, poderia chegar lá aos 7,5% que o Grêmio tem solidez para pagar, mas não alcançando isso se confirmando como uma negativa, termina o plano A do Grêmio. O Grêmio não tem como fazer sem cortar fortemente na carne. E por que eu me refiro a isso? O JB já trouxe essa matéria na semana passada. O Grêmio esse mês, por exemplo, não pagou o Everton e o Paulo Miranda dentro da folha paralela do Grêmio, que tem Alisson, que tem Paulo Vitor, que tem um monte de caras. O Grêmio não pagou os dois. E foi um grito geral. Porque um foi emprestado para a equipe de Juventude, o outro foi emprestado para a equipe do Cuiabá, o Grêmio tem valores a pagar e o Grêmio não pagou. E aí se cria todo um rolo, e isso a gente sabe, os jogadores se comunicam,
Não preciso te dizer o que isso pode representar. Então, essa comunicação não está boa, ela de alguma forma criou algumas pedrinhas que a gente precisa contornar. Mas como aqui a nossa ideia é sempre pensando no Grêmio, a gente fica imaginando como que o Grêmio pode fazer isso, cumprindo os contratos na integralidade, ou seja, pagando todos os valores, sem diferir nada, e chegar no valor de solidez do Grêmio. A nossa preocupação aqui é a solidez do Grêmio, porque não é nada, como eu disse antes, nada pode ser pior do que não pagar os salários em dia. Isso é terrível. Imagina o Grêmio conseguir, em razão de algum caixa que possa ter aqui e ali, pagar até outubro, até novembro, e depois até setembro e não conseguir pagar depois. E aí? Aí está criado o problema. E isso nós não podemos deixar. Portanto, qual é o plano B? O Grêmio buscar mais receita não me parece plausível agora. Não tem mais jogadores para vender. Talvez o Chapecó, talvez o Elias, talvez o Pedro Lucas, mas nada substancial, nada fundamental que resolva o orçamento de 2022. Essa é a nossa realidade. Então, o que a gente imagina? Cortar da própria carne. E como chegar em 2 milhões com o grupo de jogadores atuais? É difícil de imaginar. Por quê? Churin, beleza. Diogo Barbosa, beleza. O que teríamos além deles? O que teríamos além deles? Vocês conseguem entender? Vamos abrir mão de Kahneman? Vamos abrir mão de Vijaçante? Esses 4 aqui completariam perto de 2 milhões. Ou o Thiago Santos, em vez do Vijaçante, que é mais novo. Então, Churin, Thiago Santos, Kahneman, imaginem, abrir mão do ídolo Kahneman. Mas o Grêmio precisa fazer alguma coisa. Os planos buscados pelo Grêmio, as negociações desenvolvidas pelo Grêmio estão em compasso de espera, duras. A dita repactuação ainda não chegou a um destino, ainda não resolveu. O Grêmio precisa disso. Os jogadores precisam ter essa consciência. Os jogadores também precisam entender que essa preocupação do Grêmio aqui é uma preocupação de sobrevivência. Vou repetir o que eu disse lá atrás sobre a necessidade que temos do entendimento dos sócios se fazer presente ao Grêmio neste momento de dura realidade. O buraco do Grêmio é muito maior do que a gente imagina. Entendam isso. Entendam isso. A segunda divisão não é um golpe contábil. A segunda divisão é um golpe de realidade que desmancha qualquer estabilidade que o Grêmio possa ter tido em algum dia. Desmancha. Quando esse número foi divulgado no Conselho de Administração, ontem à noite, esse número impactou. Não a surpresa para os vice-presidentes, porque eles sabem, mas o que isso representa ali na frente, ou no caso, logo ali na frente. Portanto, o Grêmio e o torcedor precisa ter consciência disso, e é por isso que eu estou falando isso aqui. O torcedor precisa ter consciência de que ou os jogadores aceitam o diferimento, ou o Grêmio corta na própria carne e diminui o tamanho do seu time para fazer o enfrentamento das suas responsabilidades financeiras. Ou um ou outro. Repetindo, receita o sócio pode trazer, mas o sócio não vai trazer mais 2 milhões ao mês. Não acredito. Não acredito que isso possa acontecer. Se isso acontecer, talvez o Grêmio respire. Mas, sinceramente, não vejo tamanha ação que possa garantir, através do quadro social, um incremento desse tamanho na receita. Não acredito. Portanto, para mim, são duas situações. Ou as negociações que foram muito bem conduzidas por Amodeu em determinado momento, têm êxito, ou nós vamos enfrentar a necessidade de cortar da própria carne e fazer um campeonato com um grupo menor do que o que nós temos hoje. A nossa realidade é essa. Gostem ou não, vamos tratar de entender a realidade e vamos parar de negar os problemas.
Já basta o negacionismo do Grêmio e entender que caiu para a segunda divisão. Esse aqui é o futuro do Grêmio. Nós temos que tocar nisso aqui. Quem é gremista precisa entender o tamanho desse buraco. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.